Olá, eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, que mostra um episódio de podcast que divulga a relação entre saúde mental e nutrição. O nosso trabalho tem como autores Cintia Gegiane França Silva, que sou eu, Ellen Roberto Dias de Farias, Gabriela Mendes Pontes, Letícia dos Santos Neves, Milena Dias Souto e Luciana Gonçalves de Orange. Bom, para dar início, eu vou falar sobre os conceitos de saúde mental, os transtornos mentais, a relação que tudo isso tem com a nutrição e também como o podcast ele pode ser inserido no meio dessa relação. Segundo a OMS, o conceito de saúde é definido como um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou de enfermidades. E aí, quando falo completo bem-estar físico, mental e social, a gente consegue perceber que essa saúde mental ela é um importante componente do contexto geral da saúde. E ela não é apenas a ausência de transtornos ou deficiências mentais, mas ela também é um estado de bem-estar onde o indivíduo ele consegue perceber suas habilidades, ele consegue lidar com as tensões normais do dia a dia, e ele consegue também ser produtivo no que ele se dispõe a fazer. Existem diversos agravos, né, transtornos mentais, e eles podem se apresentar de diversas formas diferentes. Mas geralmente eles são caracterizados pela presença de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos anormais, que interferem tanto a sensação da pessoa em relação a si, como a sensação dessa pessoa em relação aos outros, né, o relacionamento dela com as outras pessoas. E esse é um problema de saúde mundial atualmente e que nos últimos tempos tem sido ainda mais agravado por conta da pandemia por Covid-19. Essa pandemia, ela aumentou ainda mais os níveis de ansiedade, depressão e estresse por conta das medidas que precisaram ser tomadas, né, como, por exemplo, o lockdown, a quarentena, o isolamento social, e também pelo medo das pessoas, né, o medo e as incertezas do que poderia vir a acontecer. E aí, a partir dessas observações, foi tido que essa pandemia, muito além de trazer agravos clínicos para as pessoas que foram acometidas pela doença, ela também trouxe muitos agravos mentais para grande parte da população. E esses agravos mentais, eles são muitas vezes ainda mais duradouros do que os próprios agravos clínicos. Então, as pessoas foram acometidas na pandemia com esses agravos, né, ou tudo mais, e isso vai se perdurar por muito mais tempo, que pode ser um problema ainda maior futuramente. As pessoas que têm esses transtornos mentais, elas geralmente precisam de um acompanhamento contínuo, com uma atenção multiprofissional e interdisciplinar, porque é necessário que tenha esse englobamento de vários conjuntos para a melhora desse quadro. E dentre esses acompanhamentos, né, pode-se ter a terapia individual, a psicoterapia, né? Pode ter também a psicoterapia medicamentosa e alguns outros fatores. E com base nessas informações, também foi tido um estudo, né, que mostra que a alimentação ela pode ser um fator de risco modificável no desenvolvimento dessas doenças. E aí a gente tem que a estrutura cerebral, o funcionamento, a plasticidade, elas podem ser influenciadas por nutrientes. E aí esses nutrientes, eles influenciam esses mecanismos, mas observa-se também que existe uma relação muito maior do que esses nutrientes específicos somente nesses sistemas biológicos, né? A nutrição, ela tem um englobamento muito maior de interação. E a partir disso também foi observado que essa relação entre saúde mental e nutrição é bidirecional. Então, tanto a saúde mental ela é afetada pela nutrição, né, como, por exemplo, nutrientes específicos, como já foi falado, mas ela também pode influenciar a nutrição, né? Então, é tanto que a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem: ah, eu tô ansiosa, então eu como demais, ou então eu como de menos. Então, esse é um aspecto, por exemplo, em que a saúde mental ela afeta a nutrição, a dieta das pessoas. E a partir disso, né, foi buscada uma ferramenta de mídia que conseguisse propagar esses conhecimentos, essas informações de forma rápida, fácil, e foi encontrado o podcast. O podcast ela é uma ferramenta alternativa muito eficaz
para a propagação dessas informações. E ela é muito importante porque no mundo, né, que a gente vive hoje com as pessoas muito atarefadas, ela é uma ferramenta em que as pessoas podem escutar em diversas ocasiões e diversas vezes. Então, se eu escutei agora, aí não consegui terminar, eu posso continuar depois, eu posso escutar tudo de novo. Então, é uma ferramenta que ela propicia diversos benefícios na divulgação desses conhecimentos. Bom, o objetivo do nosso trabalho é descrever e analisar a experiência desse episódio de podcast intitulado Saúde Mental e Nutrição e essa repercussão que ele tem como uma ferramenta de educação em saúde. Em relação à metodologia, né? Foi gravado um arquivo de áudio no formato de entrevista, né, o chamado podcast. Essa gravação ela contou com os integrantes do projeto de extensão AlimentaCast e também com duas convidadas. Uma delas é docente e pesquisadora na área da nutrição, né, nutricionista, e também contou com uma psicóloga clínica com especialização na área de comportamentos alimentares. As duas convidadas, ao longo da entrevista, elas foram esclarecendo diversos pontos e conceitos muito importantes para a elucidação desse tema. Como a gravação desse podcast foi feita durante o período da pandemia, nós precisamos contar com o auxílio de algumas plataformas para facilitar esse processo. Uma delas foi o Zencast, que é uma plataforma destinada especialmente para a gravação de podcasts online. As gravações são feitas diretamente nessa plataforma e ela nos entrega os canais de áudio separados, que quando finalizada a gravação, né, esses canais de áudio eles são direcionados para o programa Audacity, que é um programa de edição. E essa é uma parte muito importante do processo de confecção do podcast, porque na edição a gente pode tanto melhorar a qualidade de áudio, como também retirar pequenos erros que aconteceram no decorrer dessa gravação, dessa entrevista. Quando essa edição está finalizada, o arquivo é salvo, né, e é enviado para as pessoas que participaram desse processo de produção para que seja feita uma análise. Todas as pessoas fazem análise porque isso diminui os riscos de alteração ou omissão de informações. Quando essa análise é feita, esse episódio pode ser publicado. No caso desse episódio específico, ele foi publicado no dia 16 de setembro de 2020, né, no site AlimentaCast, o podcast de nutrição, e também na plataforma do Spotify, para que assim as pessoas pudessem ter acesso ao seu conteúdo. Além disso, também foi feita a divulgação desse episódio no Instagram do AlimentaCast. E essa é uma parte importante porque a divulgação no Instagram ela leva esse lançamento de episódio para muitas outras pessoas. E aí, isso faz com que ainda mais gente tenha acesso a esse conteúdo, a essas informações. Bom, em relação aos resultados. Nesse episódio, as entrevistadas elas esclareceram diversos pontos. E eu vou falar sobre eles para vocês. Um deles é a alimentação como promotora de benefícios à saúde mental, onde fala sobre a integralidade do ser, a alimentação como um todo, né? O fato de alguns nutrientes específicos, eles atuarem, né, como promotores dessa saúde mental. E além disso, fala também sobre a alimentação ser um ato que envolve diversos fatores. Porque a alimentação não é só nutricional, a alimentação é afetiva, a alimentação é social, então engloba diversos pontos que estão incluídos na vida das pessoas. Um outro ponto tratado também foi sobre os estereótipos de beleza, os padrões ideais de beleza. E, inclusive, foi falado sobre um estudo que mostra que as chances de depressão em pessoas obesas são ainda maiores. E, a partir disso, as entrevistadas elas conseguiram mostrar como os profissionais de saúde podem atuar nesses casos, que são atuações muito importantes, né? Fala também sobre essa atuação na identificação e tratamento de transtornos alimentares, que são uma classe de transtornos psiquiátricos que tem uma das maiores taxas de mortalidade, tanto pelos agravos clínicos como pelas taxas de suicídio. E aí faz essa relação e mostra, mais uma vez, a atuação do profissional de saúde, mas englobando uma equipe multiprofissional, que é de extrema importância para esse tratamento, para essa identificação. Uma equipe multiprofissional composta, por exemplo, por nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, educador físico e algumas outras especialidades médicas, porque aí quando você tem várias especialidades, você consegue englobar no tratamento desse paciente diversos pontos que são muito importantes. E aí isso facilita a melhora do paciente, né, do seu quadro e tudo mais. E além disso, durante o decorrer, né, do episódio, foi feita também uma relação muito atual e importante, que é entre saúde mental, nutrição e pandemia de Covid-19. Como eu já falei um pouquinho, né, a gente sabe que essa pandemia, ela acabou aumentando, né, alguns casos de, por exemplo, de ansiedade dentro da casa das pessoas, e que essa relação entre saúde mental está cada vez mais ligada.
muitas pessoas acabaram relatando, né, colocando a alimentação como um fator de recompensa em relação a esses sentimentos que estavam aumentados, né, de ansiedade, de estresse e tudo mais. E aí, por colocar esse alimento como recompensas, elas acabavam comendo mais e tudo. Então, as entrevistadas, elas falam sobre esse comer emocional e sobre como ele pode ser identificado e quais ferramentas podem ser utilizadas para minimizar essas situações. Em relação às análises desse episódio, essa análise foi feita entre as datas de 16 de setembro de 2020, que foi a data de lançamento do episódio, e 3 de agosto de 2021, que foi a data do último relatório utilizado para fazer essa análise. Nesse período, foi observado que nas diversas plataformas, esse episódio ele contou com 252 inicializações, o que demonstra, né, uma fácil aceitabilidade e também um grande interesse do público ouvinte do AlimentaCast nesse determinado assunto, né, na relação entre saúde mental e nutrição, que é um assunto tão atual e para muitas pessoas um assunto ainda não muito esclarecido. Bom, e para concluir, foi observado que esse tema abordado nesse episódio do AlimentaCast, ele despertou interesses, como eu já disse, o que demonstra que essa forma de propagar ela é eficaz e ela é muito importante. E além disso, esse podcast ele parece ser uma ferramenta que explana e amplifica essa relação entre saúde mental e nutrição para diversas pessoas e possibilita que essa relação seja entendida com maior facilidade. E também mostra como os profissionais de saúde eles podem atuar colaborando para o cuidado dessas pessoas com essas desordens mentais. E isso é muito importante, né, porque é necessário que as pessoas saibam como é feita essa atuação dos profissionais, né, como é dado todo esse processo. Bom, essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho, no decorrer dele, e muito obrigada pela atenção de todos.